O estudo de hoje vai estar num versículo de uma carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, em que Paulo de Tarso fala o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Emmanuel, aqui no livro Fonte Viva, na lição 4, que tem como título Cada Qual, vai fazer uma análise do texto. Então, desse versículo, né? Então ele escreve assim: Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o espírito divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Uma lição que vem falando da diversidade de dons, das aptidões que cada um de nós temos, e que o primeiro desafio para cada um de nós é a gente procurar colocar na prática essas aptidões. O problema é que aqui na Terra, no lugar que a gente vive, a gente fica às vezes muito preocupado com o recurso financeiro, com o salário que a gente vai ter, e às vezes deixa de fazer aquilo que você mais gosta. E a gente lembra que aqui no nosso país, por exemplo, os mártires do nosso país acabam sendo os profissionais da educação e profissionais da saúde, porque o nosso país ainda não conseguiu valorizar devidamente esses profissionais. Então, muitos mesmo, mal remunerados, mas quando estão ali no trabalho, estão realizados porque estão fazendo aquilo que mais gosta. Então o professor às vezes fica 8 horas, ou às vezes 12, tem professor que pega até 3 jornadas, manhã, tarde e noite. Né? E esses professores, enquanto eles estão na sala de aula, eles estão, felizes mesmo, porque estão participando da formação moral e intelectual, principalmente intelectual, mas agora cada vez mais moral também, de cada um dos seus alunos. Estão fazendo aquilo que tem aptidão. E Emmanuel vem chamar a nossa atenção sobre esse versículo de Paulo, que cada um de nós, independente da posição que a gente esteja, ele fala para a gente, quem administra pode distribuir a justiça de melhor maneira, mas quem obedece acaba dispondo de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. E a gente tem que começar a aprender, que são sempre dois lados, Parece que a gente o tempo todo está sendo testado na nossa vida. Às vezes a gente está na posição de obedecer, daqui a pouco está na posição de mandar. E a gente vai aprendendo essas duas faces, assim como ele fala do rico, que pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos, e do pobre, que acaba amealhando a fortuna da esperança e da dignidade. Depois ele fala do forte e do fraco. O forte mais facilmente pode ser generoso a todo instante, e o fraco pode mostrar-se humilde em qualquer ocasiões. Depois ele fala do sábio e fala do aprendiz. Do sábio com dilatados cabedais pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral, e o aprendiz com oportunidade multiplicada pode distribuir sempre a riqueza.
Depois ele fala do são e do doente. Ele pega sempre os contrários, né? Não sei se vocês perceberam aqui, né? Vocês vão ter o texto aí também, né? Quem administra, quem obedece, o rico, o pobre, o forte, o fraco, o sábio, o aprendiz, o são e o doente. Né? Quando termina disso tudo, ele vem falar, a pessoa quando quer ajudar, ela ajuda, não tem como. É aquela frase que tem num dos livros de André Luiz tem uma frase que fala assim, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E aparece naturalmente, a gente vai colocando as nossas aptidões para fora naturalmente. E ele vem dizer aqui pra gente, né, que se a pessoa tiver mesmo vontade, estiver em sintonia, buscando o recurso da oração, buscando o recurso do estudo, buscando estar o tempo todo em sintonia com o Pai, ele vai arrumar um jeito de trabalhar. Eu falo com muita emoção de um momento na minha vida que meu pai esteve internado durante uns 10 meses, eu estava em hospital e chegou no Dia dos Pais, eu tirei uma foto com ele no leito. Aliás, essa foto tem até no Facebook. E algumas pessoas viram, as pessoas começaram a me mandar aquelas mensagens de força, né, de boa vontade e tal, e de repente teve pessoas que eu nem não sabia quem eram e começaram a me mandar convites de amizade. E, de repente, uma surpresa minha, eu descobri uma pessoa que não me conhecia, mas essa pessoa fica na cama o tempo todo por conta da enfermidade dela, e da cama, já que ela não pode usar as próprias pernas, fazer um monte de coisa, o que é que ela faz? Ela fica nas redes sociais procurando aqueles que estão passando por dificuldade para estar mandando essas mensagens de força, enfim, né? Então a gente vai vendo até esses palestrantes que aparece, tem um palestrante aí, né, que ele não tem os braços e não tem as pernas, de todo lugar do mundo que ele vai, ele emociona todo mundo, porque ele mostra o que ele pode fazer mesmo com a limitação dele. A gente vai encontrar um personagem chamado o Gigante Deitado, que é Jerônimo Mendonça, que ele, mesmo sendo tetraplégico, na cama ele conseguiu fazer 1 milhão de coisas. Então ele vem colocando aqui pra gente, né, que essas situações, elas podem ser testes pra gente, mas elas não travam mesmo quando a pessoa já tem um coração voltado para querer fazer alguma coisa. Não tem tempo para ter depressão, para ter desânimo para essas pessoas, né? Aí ele termina a lição falando assim, lá no finalzinho dos 3 últimos parágrafos, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é o fruto do esforço de cada um. Não adianta. Tem uma passagem no Evangelho que fala, né, aquele que mais tem, mais vai receber, aquele que menos tem, até o pouco que tem será retirado. Aí você fica falando, mas até o pouco que tem será retirado, que isso? Parece uma injustiça, né? O que tem mais vai ter mais. Não, o que está falando ali no Evangelho é aquele que tem mais, é aquele que está buscando cada vez mais, está buscando estudar mais, está querendo aprimorar. Aí ele vai estar sempre enriquecendo. Já viu aquela pessoa que tem boa vontade de fazer tudo? Ele, na verdade, ele aprende a fazer um monte de coisa, vira uma pessoa multifuncional, está preparado para todos os desafios da vida, né? Enquanto que aquela pessoa que foge de tudo, na verdade, daqui a pouco ele não sabe fazer nada, depende de todo mundo para tudo, né? E quando ele fala assim, o que tem pouco, até o pouco que tem será retirado, ele está querendo dizer assim, aquela pessoa que ganha um terreno e não cuida do terreno, o que acontece? O terreno vai começar o mato a crescer, vai começar a aparecer as pragas, vai dar rato, vai dar doença, daqui a pouco chama vigilância sanitária, pode ser desapropriado, porque uma das condições de desapropriação é essa, está trazendo prejuízo para a sociedade. É aquela pessoa, por exemplo, que começa a estudar, mas daqui a pouco para de estudar e esquece tudo que estudou, quando vai fazer uma prova, já esqueceu tudo porque não teve a manutenção. Esse não está dando atenção, ele vai perdendo até o que ele tem. Então, é uma lição que vem estimular a gente a buscar cada um. E qual é o dom que você tem? Você está aprimorando esse dom? Né? Primeira coisa, porque quando a gente gosta mesmo, você vai arrumar tempo. Não tem jeito. Tem até um jargão aí no meio religioso. A gente fala pra gente assim, ó, quer resolver o problema? Procura aquele trabalhador, aquela pessoa lá da sua casa, da sua igreja, que quase não tem tempo de fazer as coisas. Que faz um montão de coisa, porque ele vai arrumar um jeito de trabalhar. Às vezes tem gente que, né, não tem muita coisa, acaba fugindo, ele vai arrumar um jeito de trabalhar. Então termina a lição falando assim, ó, repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem, coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então seara livre, cada um escolhe o que quer fazer, né? Mas coloca a vontade divina, seja no seu emprego profissional, seja tudo que você está fazendo, se você está fazendo aquilo com gosto, com vontade, para fazer o bem para as pessoas, para trazer bons frutos, boas energias,
você vai estar cumprindo com o seu objetivo. Que assim seja.